Vamos começar a nossa entrevista do dia. Nós recebemos aqui hoje o Procurador-Geral do Estado, Antenor Roberto. Antenor, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Gerente Tinoco, prazer. Andreina, Maicon. Bom dia a todos que fazem a audiência do Bom Dia CBN. Estou aqui acompanhado pelo jornalista Geide e por nosso assessor Julienson, à disposição de vocês. Então, bom dia para eles, para os dois. Bom dia também, já, logo cedo. Geide é figura querida no meio da comunicação há muitos anos, né? Ele é jornalismo. maravilhoso. E Juliette, você está começando agora. Satisfação tê-la aqui conosco. Tenor, tem muitas novidades aí na pauta que são importantes. Na pauta do Estado, que a gente gostaria de saber. E eu queria saber quais são as prioridades da Procuradoria-Geral do Estado neste momento. Eugênia, quando a governadora nos convocou para assumir a Procuradoria, nós já vimos aquela experiência do primeiro governo dela como vice-governador. E eu tenho 42 anos de serviço público, então... Mas, rapaz, eu pensei que você tinha menos de idade. E aí o que eu coloquei para ela, a nova concepção da advocacia pública é a advocacia não do litígio pelo litígio, mas de procurar também encontrar pelo consensualismo várias soluções. Então, mais eficiente, mais rápido, mais barato, né? Exatamente. Então, você anunciaram ainda na manchete o problema, por exemplo, do orçamento do Rio Grande do Norte. Sim. Com um déficit orçamentário que será, claro, mitigado a partir do ingresso do recurso de mais de 800 milhões que estão sendo contratados a partir do acordo homologado no Supremo. E, com a Receita, tentar enfrentar essa que é um elemento característico do nosso Estado, né? A questão entre as necessidades que são crescentes e a possibilidade orçamentária e financeira de você atender a população. Então, isso envolve também um alto grau de judicialização. Pra você ter ideia, nosso quadro é de 70 procuradores. Até o dia de hoje, nós já temos distribuído, no ano de 2025, mais de 600 mil procedimentos dentro da PGE, entre o judicial, que é contencioso, de várias áreas, fiscal, patrimônio, contencioso geral, e a parte do consultivo e administrativo. Então, a primeira atitude minha quando assumi a PGE, a partir do Conselho, foi estimular o nosso quadro de servidores. Então, nós promovemos todos os procuradores. Isso eu consegui porque Fátima Bezerra, como governadora, ela sempre teve uma exata noção do papel estratégico da PGE e nos apoiou. Então, para você ter ideia, nós promovemos mais de 20, foram 25 colegas, só não promovemos 2 estavam em estágio probatório. Depois dessas promoções, nós tivemos, graças ao acordo da governadora, condição de realizar o concurso, porque imagina, no quadro 70, eu iniciei a gestão com 57. Então, rapidamente, nós tivemos que fazer esse acordo judicial e realizar esse concurso e empossamos 22 novos colegas que nos deu esse fôlego para poder a gente enfrentar essa autojudicialização que existe hoje. E também olhando para os nossos servidores também tiveram direito à reestruturação e servidores de apoio. E estamos fechando esse ciclo agora com os terceirizados que têm seus contratos renovados em melhores condições. Então, o time que você precisa para a batalha, você tinha que dar o devido estímulo. E contratamos também um planejamento estratégico, que já hoje é um plano, então nós trabalhamos com metas e objetivos. E dentro da dignidade do serviço, eu tive que enfrentar o problema das nossas instalações, que era um precarismo. Então, nós concluímos a reforma em Caicó, é um prédio belíssimo, que nós restauramos no centro de Caicó. Nós fizemos a nova estrutura da sede de Pau dos Ferros, Mossoró, adaptamos a nova sede, fizemos o centro administrativo para todo o nosso consultivo, que é a área que lida direto com os secretários, na parte dos procedimentos, e estamos agora reformando toda a nossa sede da Afonso Pena. Então, com essa largada, a gente foi cuidar, então, do nosso funcionamento. E por onde você perguntar e olhar nas realizações do governo, tem exatamente a identidade da PGE. E o bacana nessa relação com a governadora é que se ela estiver hoje anunciando um serviço, ela faz questão de dizer, esse serviço, agradeço a PGE que participou da construção do processo que resultou na aprovação, na autorização desse serviço. Se for uma obra, a mesma coisa. Então, diante dessa sinergia, a gente pode enfrentar agora os temas que você quiser perguntar e demandar. As prioridades. Bom, as prioridades já foram essas que eu estou terminando o meu ciclo, né, à frente da PGE, que Fátima encerra o governo em abril para ser candidato ao Senado. Então, essas já foram as entregas de largada que a gente fez. Fora isso, a gente fundou também uma nova concepção na TI.
tecnologia da informação, porque sem isso você não consegue responder aos desafios contemporâneos. E estamos, inclusive, já dando os primeiros passos na questão da inteligência artificial. Fizemos um amplo processo de contratação, porque nós tivemos que comprar muita máquina, o que chamam servidor, mas não é servidor público, que são exatamente as máquinas de armazenamento das informações. Então, nós demos uma repaginada na parte da tecnologia da informação e, claro, fazer essa reforma dessa sede implicou em contratação de muita mobília. Então, hoje a PGE está estruturada para enfrentar as batalhas do cotidiano, como eu disse. Só até agora são 600 mil procedimentos que foram distribuídos e circularam internamente dentro da PGE. Como é que vocês estão lidando com os desafios, então, da cibersegurança e da proteção de dados? Nessa linha que você falou aí de preocupação com TI e com IA. Então, nós estamos exatamente agora completando a nossa parte do contrato de TI, onde a gente vai ter que ter exatamente a parte de engenharia de dados, enfim, todos os profissionais que fazem parte dessa construção que garante. Porque hoje eu tenho procurado ter uma parceria com o TCE, porque o presidente Thompson está investindo muito nessa parte de TI, porque quem vai construindo também a parte com inteligência artificial, que exige regramentos muito importantes, né, sobre o uso disso, você tem que também pensar em qual é o túnel que isso vai. Então é aquele debate, um túnel público, não é? Para onde é que você vai armazenar todas essas informações? Então você não pode fazer isso isolado hoje no Estado enquanto apenas um dado. Você tem que ver procuradoria toda informatizada já? Já, toda informatizada. Todo digital? Todo o processo. As consultas podem ser tudo é digital, porque nós lidamos com o PJE, que é o processo judicial eletrônico, e lidamos com o nosso sistema SEI, que é o processo administrativo da circulação do processo. Então, não há papel, é 100% digital todo o procedimento. Boa. E aí, dentro dessa questão das prioridades que você chama atenção, nós procuramos ainda estruturar os gabinetes dos procuradores. Então, o procurador de Estado hoje, ele tem, que não é todo Estado que acontece isso, nós estamos em destaque. Um assessor de procurador, cada um tem seu próprio assessor, muitos estados eles são compartilhados, tem residente e estagiário. Então, hoje, as unidades de procurador, você tem uma transparência de saber o que entra e o que sai daquele gabinete, e eles têm uma equipe com bastante eficiência para atuar nessa produção. Então, hoje a gente procura atender dentro da celeridade, que você imagina o processo de contratação, o secretário manda o processo, hoje ele diz, quando é que o processo está pronto? Né? Então, essa é a dinâmica da contratação no serviço público. Tem ansiedade no serviço público? Muito. E aí a gente tem o cuidado também, nós instalamos, uma das metas que nós já alcançamos, o programa de qualidade de vida, nós demos um grande impulso. Hoje, inclusive, o nosso circuito de corrida é um dos mais destacados do Estado, e no programa Qualidade de Vida a gente tanto faz atividades lúdicas, oficinas, acolhimento e escuta dos servidores. Isso é muito importante para você poder ter o retorno no trabalho, porque as pessoas são pessoas, você falava um pouco sobre esse problema do conceito do ser humano. Então, você não pode apenas exigir trabalho dessas pessoas, você precisa ter a escuta sobre as condições em que elas estão realizando o trabalho. Agora, um grande destaque que eu gostaria de fazer aqui foi a mudança que nós fizemos no perfil da execução da dívida ativa. E aí eu consegui que o nosso adjunto, que é o Dr. Santana, muito conhecido, é um dedicado procurador, e ele sempre tinha muitas ideias. E eu permiti, então, que essas ideias, junto com o que a gente vem discutindo no Colégio Nacional de Procuradores, fosse posta em prática. Para você ter ideia, nós crescemos nossa execução da dívida numa escala de dezenas de milhões. Por quê? Porque antes a nossa dívida a execução era muito acanhada, em cima de PVA, ICMS, sem muitos mecanismos. Então, hoje nós instalamos o sistema de cobrança, como ele diz ele, que tem Serasa, tem contrato com o Banco do Brasil para abordar esses devedores, tem PIX para pagar, tem toda a forma, porque nossa visão é pedagógica, nós não temos uma visão punitivista sobre o contribuinte. É sempre dialogar o que é que está acontecendo com aquele contribuinte, qual é a dificuldade que ele está tendo porque todos querem estar regularizados até para atuar como pessoa física ou pessoa jurídica. E daí as experiências que nós temos anteriores que eram dos programas que você fazia todo ano, programação de você negociar dívida, né? O refis. Os chamados refis, eles foram mostrando que ele tinha uma injustiça tributária, porque ele tratava igualmente os desiguais. O bom pagador e o mau pagador. Exatamente. Então, as pessoas que pagavam os seus tributos de dia reclamavam dessa modelagem do refis, porque para ele é como se você pudesse também esperar o momento de pagar em melhores condições quando ele está pagando ordinariamente dentro das regras.
E daí veio a transação tributária, que os estados começaram a fazer, esse programa de transação tributária, e o estado do Rio Grande do Norte finalmente concluiu seu ciclo nessa gestão nossa agora. E essa transação tributária, ela leva em conta exatamente uma coisa, é um empresário que precisa, que se inviabilizou dentro de um ciclo econômico, ou empresário que está sob recuperação judicial. E outra coisa é o devedor quanto mais. Então, você tem que separar o joio do trigo. Então, com a transação tributária, você consegue separar o joio do trigo. E aí a gente já publicou 7 editais, significa que são 7 condições diferentes em que a pessoa jurídica e a pessoa física foram chamadas a compor seus débitos. Então, isso deu um crescimento na receita. Eu acho que da última vez que a gente fez o balanço, nós já chegamos à negociação em torno de 90 milhões. Então, é um feito extraordinário essa questão da dívida ativa. E onde nós tivemos que correr com o TI também para poder dar suporte a essa realidade de transação tributária. Né? Perfeito. Antenor, acho que há uns 6 meses, eu assisti diversas manifestações suas na mídia a respeito da possibilidade de novos negócios nos terrenos da Via Costeira, oriundos de negociações antigas e que estão parados até hoje. Você falava que tinha uma possibilidade de abertura de novos negócios, de ocupação desses terrenos lá com novos negócios. Como é que está isso? Aquela ocupação desses terrenos da Via Costeira que estão ao longo do tempo parados aí. Essa é uma das nossas sagas, né, na parte do patrimônio. Então, há muita incompreensão sobre o passado. Inclusive, recentemente, a Assembleia Legislativa também aprovou uma lei, porque nós tínhamos situações que geravam essa insegurança. Diziam que era para você fazer a reversão, porque tinha havido o transcurso do tempo, mas, na verdade, existiam várias pendências que é o poder público, notadamente agora, vamos falar, o poder público municipal, que com a criação das secretarias municipais de meio ambiente e urbanismo, os municípios passaram a ter a competência do licenciamento. Sim. E, de fato, até mais recentemente, Natal não tinha essa condição de operar tecnicamente esse licenciamento. Então, a gente ficou com empresários que tinham essas ortogas, que davam entrada, muitas vezes, na prefeitura, mas não conseguia porque a prefeitura tinha limitações técnicas e existia também um marco dizendo que ali seria uma área de proteção permanente. Então, o que é que eu fiz? Verifiquei que o Ministério Público tinha aberto um procedimento no passado com relação a esses acordos, mas que tinha sido arquivado, e verifiquei que tinha uma ação civil na Justiça Federal, que quando a gente espremeu, são mais de 20 anos essa ação, quando você espreme, o que se queria nessa ação é que a AGU estava representando os interesses da SPU, queria fazer o óbvio. A parte alodial, digamos, o terreno propriamente dito, é da Data Norte. Mas a área dos chamados terrenos, como popularmente se conhece de marinha, é um pertencimento, e nós queremos ter uma matrícula separada dessa área alodial, porque no início houve um erro, digamos, nessas ortogas que dava uma matrícula única. Então, como os cartórios se negavam a fazer isso administrativamente, é um processo também de segurança do cartório, houve essa judicialização. 20 anos discutindo tudo dentro desse processo. Mas quando eu espremi isso, nós fizemos um acordo, que foi homologado pela Justiça Federal, desmembrando. Então, hoje, esses imóveis, cada um tem a sua matrícula da parte do terreno, vamos chamar lodial, propriamente dito, e dos terrenos de marinha. Então, eu fui ao Poder Judiciário e propus o aditamento. Eu não estou mudando o objeto, eu não estou mudando a natureza, eu estou só querendo criar uma segurança jurídica para os que receberam as concessões, os concessionários, e para a própria Data Norte um dia poder reaver isso sem litígios que demorariam mais 20 anos. Como é? Na hora que está estabelecido ali que seria contado o tempo dele fazer o equipamento do último licenciamento, mas se eu dizer qual era o último licenciamento, eu fiz com que a prefeitura depositasse para que eu levasse à justiça. Hoje, Gêner, quem quiser fazer um licenciamento naquela área, tendo digamos, ou uma posse, que é o caso desses concessionários que ainda é posse, ou domínio, ele pudesse exatamente saber qual é a sequência e os prazos que ele tem que cumprir. Então, eu consegui construir esse aditivo com os empresários, que tem as ortogas, dessa forma. Então, nós temos hoje alguns em grau de recurso, porque o Ministério Público se insurge sempre contra esse aditivo, no TJ, e temos algumas decisões judiciais ainda em primeiro grau. Então, nós estamos tentando reunir todas essas questões para dar uma homogeneidade de tratamento no TJ e, enfim, procurar dar uma uniformização nessas decisões. A partir disso, nós vamos restabelecer essa segurança jurídica, embora ainda mantendo, como eu disse, uma insurgência do Ministério Público. Então, eu procurei o Ministério Público Estadual recentemente,
fiz uma explanação desse nosso projeto de regularização com esses aditivos. Estamos encaminhando isso para o Procurador-Geral de Justiça e ele recebeu com muita elegância, a despeito de existir alguns promotores que não concordam, mas as promotorias, quando foram demandadas sobre o acordo, não houve impugnação. Depois o próprio Ministério Público Estadual arquivou o inquérito que investigava a lisura desses acordos. Então, digamos, no ambiente do Ministério Público Estadual, nós temos um ambiente propício para chamá-los a entender essa composição. E a partir da entrega desse documento, que eu espero fazer no máximo no início da próxima semana, ele ficou de constituir o grupo de trabalho dele, porque a ideia é trazer no Ministério Público Estadual a gente acelerar esses aditivos que nós provocamos o Poder Judiciário e aí devolver essa capacidade de investimento. Porque a via costeira, hoje, ela está sujeita a uma grande erosão. E o que eu tenho dito para desmistificar é o seguinte: nenhum empresário vai jogar dinheiro para o mar arrastar. Então, você só pode fazer intervenções hoje ali que sejam exatamente sustentáveis. Então, a gente tem que ter uma ideia de que isso não briga com a sustentabilidade do meio ambiente. Pelo contrário, a depender do tipo de equipamento que você venha fazer e a técnica, você vai ajudar, inclusive, a conter erosão naquela área que é bastante agressiva já. Perfeito, Andrei. Não, eu ia só perguntar, só para ficar claro realmente para quem está nos ouvindo, se esse documento ele abarca a ação recente que foi movida pelo Ministério Público Federal, e aí é no âmbito federal realmente, de proibir novas construções. Isso veio muito à tona agora, discutido pela FEComércio, FIERN, Ministério Público, as entidades que não acham que é uma boa medida, que poderia atrasar o desenvolvimento de Natal, porque as construções, né, as novas regras já foram aprovadas no plano diretor. Então, assim, abarca, não abarca, e a Procuradoria-Geral do Estado está acompanhando? Sim, tanto é que agora, esse aí já é o Ministério Público Federal, né? Isso. Então, o Ministério Público Federal, inclusive, ele está questionando o nosso parque que a gente... Porque exatamente é o parque público que finalmente a professora Fátima, com toda essa dificuldade de recursos, nós arranjamos o recurso para executar exatamente esse parque para... além de ter os investimentos privados, você tem o parque público. Parque, né? da Costeira. É o Parque da Costeira. E também eles estão questionando, mas nessa última reunião que nós tivemos, pelo menos o procurador já admitiu que parte das exigências que ele estava colocando com relação ao parque podem ser substituídas. Então, nós já tivemos uma reunião, ficou aprazada uma segunda, e eu acho que essa parte do Parque da Costeira poderá evoluir para a gente fazer realmente esse parque público que a sociedade tanto merece. E, na medida que a gente vai desmistificando essa questão, agora, eu não posso substituir, por exemplo, anos que o Ministério Público Federal ele está discutindo a própria constitucionalidade do plano diretor e tal. E quando o nosso... que, de uma certa forma, entra no aditivo que a gente está fazendo. Porque o nosso aditivo está assentado em quê? Que a regência daquela área sobre o que pode e o que não pode é do município com base no plano diretor, que é a lei vigente atual e que até hoje não foi declarada inconstitucional. Então, essa parte do patrimônio tem isso. Eu quero também destacar que na parte do patrimônio nós fizemos uma grande entrega, que foi o complexo hidrossocial de Oiticica, o segundo maior reservatório, 600 milhões de metros cúbicos de água, já inaugurado pelo presidente Lula. Nós participamos ativamente da recuperação de várias barragens. Então, as nossas rodovias que estão retomando, tudo isso é ação da PGE. Se você perguntar num fomento, um edital da Fundação Zé Augusto, tudo isso passa da Fundação, passa pela PGE. Então, nós estamos na área da cultura, na área da educação. Foram mais de 10 escolas, vamos para 12 de investimentos que nós conseguimos exatamente de um precatório. Então, a PGE está presente em todas as grandes ações de infraestrutura e de políticas públicas no Rio Grande do Norte. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o Antenor Roberto, que é o Procurador-Geral do Estado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque vem aí o repórter CBN com as notícias nacionais. E voltamos já. 9h41, estamos de volta com o Bom Dia CBN. Nós estamos conversando aqui com o Procurador-Geral do Estado, Antenor Roberto, está fazendo uma ampla demonstração das ações da Procuradoria e das coisas como estão, com a visão dele eu vou usar uma expressão que ele não vai gostar não, mas eu estou sentindo assim, como um facilitador das coisas para a cidade do Natal, para a realização, de forma que a gente possa sair do marasmo em que a gente ficou há alguns anos e possa evoluir dentro do limite normal, dentro do respeito ao ambiente e etc. Antenor, eu fiz essas perguntas sobre a via costeira porque eu assisti a governadora falar há algum tempo na televisão a respeito da duplicação desses hotéis dos espanhóis na via costeira. Em que pé está isso aí? O hotel tem 300 leitos, se eu não estou enganado, e a governadora disse que ia dobrar, mas ia ter 600.
Na verdade, porque, como eu já cheguei uma vez a comentar com você, levaram assim, a informação incompleta para a governadora. Na verdade, Sim. esse lote faz parte desses que estão subjúditos nesse momento, certo? Sim, certo. Que é onde a gente pretende ver se consegue regularizar por meio desse aditivo, que eu ainda tenho muito otimismo com relação ao Poder Judiciário no tocante a ajudar a desmistificar essa questão da via costeira. Até quem conhece minha história sabe que eu tenho compromisso com a questão da sustentabilidade do meio ambiente e nós temos compromisso do governo que é com o desenvolvimento. Então, muito se fala sobre João Pessoa, mas nós precisamos também cuidar do Rio Grande do Norte, dos interesses do Rio Grande do Norte e permitir que a gente possa executar, inclusive na via costeira, com responsabilidade de sustentabilidade, porque como eu já comentei com o próprio Ministério Público, ninguém vai fazer um investimento ali para perder recursos arrastados pela maré. Só pode se edificar na via costeira projetos com alta tecnologia, com sustentabilidade, até porque é uma área de muita erosão. Então, esse é um dos temas que a gente tem acompanhado, é uma das sagas que a gente tem acompanhado para tentar ajudar. E, claro, a mediação, a composição e as soluções, ouvindo todos, é sempre importante, até porque para os investidores é importante a segurança jurídica. Bom, então está nesse pacote, a previsão é que, pode ser que destrave nesse começo de ano, você acha? Quando a retomada, porque agora nós vamos entrar no recesso do Judiciário e no próximo ano a gente espera esse diálogo com o Ministério Público evoluir, o Ministério Público Estadual, que foi quando nós fizemos a reunião. E, claro, vamos então dar todas as informações de forma que a gente possa encontrar a melhor solução. Antenor Roberto, muito grato por sua participação aqui no Bom Dia CBN. Acho que foi bem esclarecedora e você tem o microfone para a sua despedida. Eu agradeço aqui a você, Gênia, e toda a equipe por essa oportunidade e mostrar que a Procuradoria-Geral do Estado, hoje, ela está alinhada com as procuradorias do Brasil inteiro nessa ideia de dizer não ao gestor, que não pode. Porque o gestor ele tem a legitimidade do seu programa, ele está na rua. Mas dizer, não pode assim, mas como pode? Perfeito. Qual é a solução? Qual é a possibilidade para você manter aquela política pública, aquela obra anunciada para a população ser realizada? Então, esse é o papel do advogado público hoje. Ele não é o litígio pelo litígio, mas buscar sempre defender o interesse público, e o interesse público hoje é algo mais abrangente. É o interesse da sociedade. Então, eu hoje advogo que nós estamos no bom caminho na PGE, temos um corpo de procuradores com muita capacidade técnica e motivados agora para realizar esse trabalho. E temos o apoio do governo da professora Fátima, que é um governo que sempre se apoiou nas orientações da Procuradoria-Geral do Estado.